Bom dia, meus amados, que o Senhor possa abençoar as suas vidas nesse dia e nessa semana, que seja uma semana de vitória, de sucesso, de conquistas na sua vida, em nome de Jesus, amém? Eu quero convidá-los a meditarem comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, vamos ver o que Deus tem para ministrar aos nossos corações nesse dia. Paulo diz assim: quando é que tudo isso vai acontecer? Eu não preciso realmente dizer nada a esse respeito, irmãos, porque vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente, como um ladrão da noite, quando o povo estiver dizendo: vai tudo bem, está tudo calmo, está tudo em paz. Então, de repente, o desastre virá sobre eles, tão súbito como as dores de parto a uma mulher quando nasce o seu filho. E essa gente não poderá fugir para parte alguma, não haverá lugar onde se esconder. Eu quero, por enquanto, parar aqui no verso 3, que eu quero meditar com vocês aqui, depois nós vamos ler aqui mais abaixo, ok? Paulo está falando sobre a segunda vinda de Cristo, e havia uma grande dúvida na mente dos cristãos daquela época sobre quando ia acontecer. E Paulo, para tentar explicar como seria e quando seria, ele faz duas comparações aqui muito importantes. A primeira comparação que Paulo faz é que o Senhor virá como um ladrão da noite. Um ladrão da noite. Apesar, queridos, para nós entendermos melhor sobre a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, ele é um ladrão da noite, melhor falando, a gente sabe muito bem que as coisas mudaram hoje em dia. Hoje nós podemos ver que os ladrões eles estão roubando em qualquer hora do dia. Mas Paulo usa muito aqui a expressão ladrão de noite, porque até alguns anos atrás era só pela parte da noite que os ladrões roubavam. Mas hoje não tem mais hora. Mas os ladrões eles estão roubando de qualquer jeito. Então, independente do horário, os ladrões estão aí. Mas a ilustração, a comparação, o ladrão de noite, é justamente para explicar para nós que o ladrão ele não avisa. Ele não avisa o dia, nem avisa a hora que está vindo. E por isso Paulo está usando essa comparação, dizendo que, olha, eu não sei quando Jesus vai vir. Nós não podemos saber, mas é mais ou menos assim. É como se fosse um ladrão que vem para roubar a sua casa. Ele não vai avisar o dia, não vai avisar a hora, simplesmente ele vai vir e vai acontecer. E nem tampouco o ladrão ele avisa o que vai levar, né? E a gente pode ver aqui um outro versículo lá em Mateus capítulo 24, no verso 36, que diz assim sobre a questão da vinda do Senhor Jesus, da segunda vinda. E o próprio Jesus fala em Mateus 24, 36. Diz assim: entretanto, a respeito daquele dia e hora, ele está se referindo à segunda vinda, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o próprio Filho,
senão exclusivamente o Pai. Ou seja, queridos, nem o próprio Filho sabe quando será esse grande dia, o arrebatamento, mas somente e exclusivamente o Pai. Então Jesus usa essa figura para justamente explicar que não sabemos o dia. É como um ladrão que não avisa, que não comunica, simplesmente ele vai vir e vai vir de surpresa. E algo interessante aqui que a gente pode extrair dessa figura do ladrão é que o ladrão ele sempre age em uma situação, sobre uma situação de descuido, certo? Você concorda com negligência, de ausência e até mesmo de sono. O ladrão ele aproveita essas situações, essas circunstâncias para agir em situações de descuido, negligência, de ausência de pessoas e até mesmo de sono. Eu lembro aqui da minha humilde e abençoada residência, que infelizmente foi arrombada, foi assaltada uma vez, e nessa ocasião em que o ladrão entrou em nossa residência, não havia ninguém. Eu trabalhava nessa época como vigilante e eu passava a madrugada trabalhando, e a minha esposa também estava em casa porque na época ela estava grávida e estava prestes a dar luz. Então nessa época que eu trabalhava, estava de serviço de plantão, ela dormia na casa da mãe dela. Então foi uma oportunidade que o ladrão teve para adentrar a nossa casa e subtrair alguns bens. Graças a Deus, que Deus é fiel, e nós conseguimos resgatar todos os bens no mesmo dia. Deus foi maravilhoso. Mas é muito importante, queridos, nós entendermos isso, porque quando nós falamos da segunda vinda de Cristo, a gente sempre tem na nossa mente que isso aí vai demorar muito. Isso aí já é uma história que se conta há milhares de anos. Desde o tempo de Jesus já se fala sobre esse arrebatamento, sobre a vinda de Cristo. Mas o que nós podemos aprender aqui, irmãos, é que não tem dia certo, não tem a hora certa. Ninguém sabe, pode ser a qualquer momento, pode ser hoje mesmo, pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, 20 anos. O mais importante é o que nós vamos aprender aqui mais embaixo. E uma outra comparação que Paulo faz para falar sobre a segunda vinda de Cristo é em relação às dores de parto. A uma mulher quando nasce, ou melhor, uma mulher quando está para dar luz, né, ao seu filho, ou filhos se for gêmeos, né? Mas ele usa a expressão como dores de parto também. Por quê, queridos? O que nós sabemos é que a medicina ela tem o seu cálculo, né? Que é o período de gestação, que é o período de 9 meses, não é isso? Ou 40 semanas, né? E isso pode variar, porque pode ser até 42 semanas, pode ser a partir de 37 semanas. Então, é um cálculo, uma previsão, que é o período normal de gestação de um bebê. Mas isso aí também nós não sabemos a hora exata, o dia exato. Isso a medicina não tem como calcular o dia exato, a hora exata. E assim também será a vinda de Cristo, comparada
a uma gestação, às dores de parto. Eu lembro, eu tenho 2 filhos, e o Samuel e a Samela, e eu me lembro que o Samuel foi o primeiro, e o Samuel nasceu no ano de 2007 e a Samela no ano de 2008. O Samuel nasceu às 3h10 da manhã. 3h10 da manhã. E a Samela nasceu 9h45 da manhã. E o que eu lembro aqui do Samuel é que a gente estava em casa e já era de noite, e a minha esposa com um barrigão grande, a gente já sabia que já estava dentro do período, certo? A gente sabia que já estava até se preparando para esse momento, só que não sabíamos o dia e nem a hora. E nós dormimos nessa noite, e quando foi mais ou menos 1h a minha esposa me chamou e disse que estava doendo muito, as contrações estavam muito fortes e que ela achava que estava na hora de nascer, e foi o momento que nós se arrumamos, pegamos as bolsas e entramos no carro e fomos para a maternidade. E ao chegar lá, ela passou pela avaliação e a enfermeira retornou e disse: olha, a sua esposa vai ficar aqui no hospital, ela já está em processo de parto. Então, 3h10 da manhã, o Samuel nasceu, para a glória de Deus, com saúde perfeita. E então, essas duas comparações que Paulo faz sobre o ladrão e sobre as dores de parto, é justamente, queridos, para nos explicar que a gente precisa estar preparado. Mas eu quero ler aqui um pouco mais no verso 4 com você, que diz assim: porém, vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito destas coisas, e não serão surpreendidos como por um ladrão, porque todos vocês são filhos da luz e do dia, e não pertencem à escuridão e à noite. Amém, queridos? Isso é precioso, essa palavra para mim e para você hoje. Paulo está elogiando aqui os Tessalonicenses, dizendo: olha, vocês não precisam se preocupar com isso, porque hoje vocês estão vivendo uma vida de santidade. Hoje vocês estão vivendo na luz. Hoje vocês são filhos da luz, tá? Vocês precisam apenas continuar vivendo dessa forma, andando na luz, vivendo na luz, trazendo a luz para esse mundo. É isso que Paulo está dizendo, porque enquanto nós estivermos na luz e andando na luz, nós não seremos surpreendidos, queridos. Não seremos surpreendidos, amém? Esse é o segredo, é continuar vivendo a nossa vida com Cristo, sempre debaixo da luz, sempre debaixo da luz de Cristo. E Cristo sempre iluminando nossos caminhos, amém? Glória a Deus por isso. Aí eu quero ler com você aqui também Lucas 11:33, que diz assim: ninguém acende uma candeia e a coloca em um lugar onde fique escuro, nem debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num local apropriado, para que os que entram na casa possam ver seu luminar. É o próprio Jesus falando aqui para os seus discípulos, dizendo: olha, em uma casa, e naquela época não existia energia elétrica, então a iluminação da casa era feita através dessas lâmpadas, que nós chamamos de lamparinas, né? Mas eles chamavam de candeeiros, de candelabros. Então eles usavam essas lamparinas, vamos dizer assim, na linguagem de hoje, usavam as lamparinas para iluminarem as casas. Então as casas daquela época eram bem escuras.
As janelas não eram grandes, eram janelas pequenas. Então, geralmente em uma casa existiam várias lâmpadas, várias lamparinas, candeeiros, né? E algo interessante, e também não existiam velas na época, tá bom? Então algo interessante eram que essas lamparinas eram colocadas de formas fixas, tá? E ficavam instaladas geralmente nas paredes sobre o velador. O velador eram pequenas prateleiras, tá? Que eram colocadas essas lamparinas. Elas sempre ficavam na parte alta da parede, justamente para que aquela iluminação atingisse o máximo possível do espaço, né? Daquele local. Então, Jesus está falando em Lucas 11:33 aqui, e sempre voltando aqui para o verso 4 que Paulo está falando, que nós já estamos na luz e somos filhos da luz. Então nós somos como essa lâmpada, Jesus está falando. Você é como essa lâmpada que é colocada em lugar alto. Você nunca será colocado, querido, como luz nessa sociedade, como luz aonde você esteja. Você é a luz do mundo, você é a luz de Cristo. Nós nunca seremos colocados debaixo de uma vasilha, debaixo, um exemplo também, debaixo da cama, debaixo de um móvel, para ser escondido. Não, nós seremos colocados sempre em lugares onde a luz que está em nós, que Cristo, vai iluminar na escuridão que existe naquele lugar. Isso é tremendo, tremendo. Sabe, olha que Jesus fala, para que os que entram na casa possam ver o seu luminar. Sabe, é assim que deve ser a nossa vida aqui nessa terra. As pessoas precisam ver a luz de Cristo em nossas vidas. E aonde quer que nós estejamos, se houver trevas, a luz de Cristo vai brilhar, vai iluminar, trazer claridade, vai trazer vida àquele ambiente. É assim que eu e você devemos ser, queridos. Luz, que vamos iluminar as trevas dessa sociedade, em nome de Jesus. Mas essas lâmpadas, essas lamparinas também, além de serem fixas, elas eram móveis. Elas poderiam ser transportadas de um lugar para o outro. E assim é eu e você também, nós seremos levados por Cristo para lugares onde as trevas estão reinando. Deus vai te colocar exatamente no lugar certo. Ele vai pegar você, vai tirar você de um lugar e vai colocar você em outro lugar, com o fim de iluminar aquele lugar, aquela família, aquele ambiente, para a glória de Deus. Amém, queridos? Mateus 5,16, Jesus fala também: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Assim será na sua vida, na minha vida, querido. Nós seremos luz, porque nós somos filhos da luz. O Pai das luzes, Cristo, Jesus, Deus, o Espírito Santo, nós somos filhos dele. Então nós seremos iluminados por eles e seremos luz aonde quer que nós estejamos. No verso 6, estejam vigilantes. Olha só, cuidado, e não adormecidos como os outros. Ou seja, tem muitos cristãos, tem muitas pessoas que, mesmo sendo filho do Pai das luzes, estão hoje adormecidos, estão sonolentos, estão vigilantes. E algo interessante também que eu quero
falar aqui, tem tanta coisa maravilhosa aqui, é que, voltando aqui pro verso 5, sobre as lamparinas, sobre os candeeiros, é que para eles funcionarem, para essas lamparinas funcionarem, elas precisavam de combustível. A lamparina em si não vai funcionar, querido, se ela não tiver dentro dela o combustível, o pavio. Sem isso ela não funciona. E isso fala sobre a gente também. Essa figura fala, esse exemplo fala sobre nós, que a gente sozinho nós não vamos conseguir iluminar nada, ninguém. A gente em si, como seres humanos sozinhos, não podemos fazer nada. Por isso que Jesus fala lá em João 15 que o Pai é o agricultor e nós somos os ramos. E se nós permanecermos nele e a palavra dele permanecer em nós, nós pediremos o que quisermos. Então, querido, qual é esse combustível? Qual é esse combustível que tem que estar dentro da gente para que aí sim nós possamos ser acesos por Jesus e aí iluminarmos aonde nós estivermos? Qual é? É a fé, querido. A fé é o principal combustível da vida do cristão. Sem a fé, a gente não vai conseguir fazer nada nessa terra. E aí, eu me lembro lá de Romanos 10:17, que o próprio Paulo fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus, queridos. Sem fé, em Hebreus 11:6 diz que é impossível agradar a Deus. Mas por qual meio essa fé vai vir para nossas vidas? Através da palavra. Quando nós ouvimos a palavra, quando nós meditamos e vivemos a palavra, ela vai nos trazer fé. A palavra, ela é pão, ela é alimento, ela é água, queridos. Então, se nós queremos iluminar essa sociedade com a luz de Cristo, nós precisamos do combustível primeiro. Nós precisamos nos encher desse combustível, nos encher dessa palavra preciosa. Todas as vezes que a gente medita nela, ela ativa a nossa fé, ela ativa a nossa força, ela nos dá vida, ela nos dá ânimo, alegria. E o salmista fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Queridos, a palavra de Deus não tem sem a palavra de Deus. Ela é o combustível que vai ativar a nossa fé para que nós possamos viver cada dia um dia novo na presença de Deus. Amém? Mas nós precisamos estar vigilantes, ser vigilantes. Não podemos dormir no ponto. O verso 7 ele diz: à noite é que as pessoas dormem, à noite se embriagam, mas nós que somos do dia, eu e você, conservemo-nos sóbrios, protegidos com a couraça da fé e do amor, e usando como nosso capacete a esperança da salvação. Amém? Efésios fala também, lá em Efésios fala sobre a armadura de Deus. Nós precisamos estar atentos e estar usando as armaduras de Deus todos os dias, porque Deus não nos escolheu para derramar sua ira sobre nós, mas para nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus. E o último versículo, verso 10, Ele morreu por nós, para que possamos viver com Ele para sempre, estejamos vivos ou mortos na hora da sua
volta. Amém, queridos? E nós cremos, eu creio que todos nós, estando vivos ou mortos na sua segunda vinda, se estivermos mortos, nós seremos ressuscitados com Ele. E se estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele. Amém, queridos? Eu quero deixar essa palavra com você nesse dia, esse devocional precioso sobre a segunda vinda de Cristo. Nós não sabemos o dia, nem a hora, nem o momento, mas o mais importante é que nós devemos continuar sendo essa luz, sendo iluminados por Cristo, sendo alimentados pela sua palavra todos os dias, que é ela quem ativa a nossa fé, a palavra de Deus, que nós possamos ser vigilantes, tendo cuidado no nosso procedimento, no nosso falar, no nosso agir, cuidado com os nossos pensamentos, tendo cuidado com as nossas atitudes em tudo, querido. Porque enquanto estivermos vivos aqui nessa terra, Deus tem um propósito, Deus quer usar a nossa vida como instrumentos poderosos para conquistar esse mundo para Ele. Aleluia, querido. Muito obrigado pela sua participação nesse devocional, e eu quero declarar uma semana de sucesso em nome de Jesus. Mesmo que as dificuldades se levantem contra a sua vida, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. E nisso nós somos mais que vencedores. Então a vitória já é nossa. Louvemos ao Senhor. Um forte abraço. Até o próximo Café com a Palavra de Deus.